Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião online da Associação Conecta. Hoje nós trazemos a nossa colega doutora Camila Moura, especialista em previdenciária. Doutora Camila, uma boa apresentação, muito obrigado pelo seu tempo. Boa noite a todos, muito obrigada pela atenção, pela presença de vocês e a oportunidade da gente bater um papo sobre essa parte do previdenciário empresarial, que fica um pouco escondido, né? As pessoas não têm os empresários, os empreendedores não têm o hábito de cuidar dessa parte, né? É muito comum, até mesmo pelo trabalho do pessoal daqui da Associação Conecta, sempre buscar o contador, como o seu João, o Francisco para fazer o planejamento financeiro, doutora Cleide, doutora Regina para cuidar da documentação, o William para incentivar nas vendas, a Janaína, Diego para cuidar do marketing, né? Toda essa equipe, toda essa turma que a gente tem aqui na Associação Conecta. E quando chega a parte do problema previdenciário com o funcionário, é um pouco complicado, porque se o profissional não tiver um conhecimento, um preparo mais profundo, uma experiência, pode gerar um problema muito sério de aumento de custo, o risco dos processos judiciais, além do aumento do absenteísmo, né, que são as ausências injustificadas dos trabalhadores, a desídia, o baixo desempenho no trabalho. Pode passar, Gui, por favor. A parte de gestão de afastados, ela envolve a questão da doença, sendo ela do trabalho ou por acidente, a doença profissional ou não, o acidente também do trabalho e a questão da justiça. Porque a gente vai conversar um pouco sobre a parte da incapacidade, a diferença do benefício previdenciário para o acidentário, a questão do limbo jurídico trabalhista previdenciário, que agora, até mesmo com essa pandemia que a gente está terminando de superar, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso muito em breve, teve um aumento muito grande dessas demandas na Justiça do Trabalho. Os empregadores ficam um pouco perdidos com a acumulação de atestados, né, que os colaboradores apresentam na empresa e nenhum deles alcança 15 dias parece que é proposital mesmo, né, para evitar um afastamento pelo INSS. Uma boa forma, vou passar para vocês algumas dicas de como gerir esses afastamentos dos colaboradores, né? Os riscos, os cuidados que precisa ter com a convenção coletiva da categoria profissional e também passar um pouquinho para vocês sobre o risco judicial de processos. Pode passar, Gui, por favor. Quase que diariamente a gente recebe uma dúvida de algum cliente ou alguém que segue nas redes sociais. É muito comum, até mesmo um cliente que quer perguntar algo para levar uma informação, confirmar uma informação para levar para um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um conhecido. É sempre assim. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma antiga cliente. Doutora, eu vou fazer uma cirurgia do útero. Eu tenho direito ao benefício do INSS? E eu expliquei para ela, falei, olha, a questão de passar pela cirurgia não é o que te garante o acesso a esse benefício. Por quê? A doença, ela é muito diferente da incapacidade. A doença é o diagnóstico, é a forma que o médico tem para identificar qual que é o problema de saúde, o que está abalando a saúde dessa pessoa, do paciente, e também para definir um tratamento, um prognóstico de qual vai ser o trabalho, a medicação, as terapias utilizadas para essa pessoa recuperar a boa condição de saúde. Então, não tem nenhum CID que garanta o acesso ao benefício previdenciário. Eu tenho visto alguns posts de alguns colegas advogados, né? Eu não considero nenhum advogado concorrente meu, até um tempo atrás, o escritório que eu tinha outros advogados na rua, sempre me dei muito bem, né? Mas a gente fica acompanhando, algumas informações são compartilhadas e dá até uma certa sensação de tristeza, porque acaba levando a população para entender de uma forma equivocada. E às vezes a pessoa passa muito tempo discutindo com o INSS, recorrendo, procurando a justiça de uma forma errada. E isso gera um custo maior para nós,
porque toda máquina pública, ela se movimenta pelo nosso investimento, né? Com os impostos, com a contribuição previdenciária. E isso atrasa até mesmo os andamentos de quem tem um pedido e preenche os requisitos de acesso ao benefício ou serviço do governo. Já a incapacidade é aquele conjunto de sintomas, né, que afetam a capacidade de trabalho da pessoa, que impedem de exercer o trabalho e a sua rotina, seu cotidiano, por conta dos sintomas. Por exemplo, isso também não tem relação com a doença. Eu costumo falar de um exemplo de uma cliente nossa, que é engenheira, e ela passou por um tratamento de câncer de mama. Ela não se afastou do trabalho nem um dia, tirando aquelas ocasiões das sessões de quimioterapia, radioterapia, que não tinha como ela ir trabalhar. Já outras pessoas, por algo que não tem um diagnóstico tão grave, necessitam ficar em casa. Então, essa questão da incapacidade, ela é avaliada pela perícia médica, né, pelos médicos do trabalho, por esses profissionais, sempre do ponto de vista da pessoa. O que dói mais em um, nem sempre dói mais no outro. Pode passar, por favor, Gui. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os benefícios por incapacidade, porque nem tudo é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? A começar que o INSS, ele não tem o acesso direto, não tem como fazer um pedido, eu quero um auxílio-doença, eu quero aposentadoria por invalidez, eu quero um auxílio-acidente. O pedido inicial é sempre o mesmo, benefício por incapacidade. E quem vai decidir o tempo que essa pessoa vai ficar e a forma que ela vai receber o benefício é sempre o perito médico federal, que antes era do INSS e agora ele tem essa nomenclatura de perito médico federal. O auxílio-doença, ele ocorre quando tem a incapacidade total e temporária para o trabalho, ou seja, aquele paciente, aquele colaborador, ele está impedido de forma total para voltar a exercer as funções dele hoje. Só que existe uma previsão de recuperação dele. Mesmo que seja 6 meses, 1 ano, 45 dias, de acordo com a estatística médica, né, a doutrina médica, os peritos vão estabelecendo os prazos de afastamento que podem ser prorrogados. Já a aposentadoria por invalidez, que é o sonho de muita gente, mas eu vou explicar para vocês porque hoje ela não é um bom negócio, a aposentadoria por invalidez, é quando a pessoa tem capacidade total, a lei fala em permanente. Só que esse permanente não é definitivo, não é vitalício. Por conta até mesmo desses recorrentes pentes finos do INSS, que são as convocações para a pessoa ser novamente avaliada e ver se tem condições, se mantém aquelas condições que permitiram o início do benefício. Tanto que hoje em dia é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, mas não é permanente. E o empregador não pode fazer a rescisão desse contrato de trabalho com o aposentado por invalidez. Se houver essa necessidade por conta de encerramento das atividades dele ou algo do tipo, ele precisa buscar a justiça. Nós já fizemos isso aqui no escritório, esse trabalho para empresas, né, que iam encerrar as atividades, precisavam desligar aqueles colaboradores aposentados por invalidez. Tem que comprovar com muito documento. Então, sempre manter um contato bem direto e buscar a orientação do contador também, porque só o contador pode indicar quando que uma empresa pode ser encerrada ou não, porque a gente sabe, né, Sr. João, que algumas empresas, dependendo do débito, não encerra, né, fica com o requerimento pendente até resolver. Já o auxílio-acidente, as empresas, né, e os colaboradores acham que ele só é devido quando tem um acidente. E, na verdade, não. O auxílio-acidente, ele é um benefício que é uma indenização, como se fosse pela sequela, né, uma incapacidade parcial para o trabalho. Por exemplo, o empregado quebrou o braço, não importa se foi no trabalho ou no futebol dele de final de semana.
Se depois do período de recuperação dele, de cirurgia, imobilização, fisioterapia, ficar comprovado que ele perdeu força neste membro ou o braço ficou mais curto, ele pode receber esse auxílio acidente. O auxílio acidente, ele não depende, ele não impede que esse trabalhador continue na atividade dele até se aposentar ou até vir a falecer. É equivalente a 50% do que seria o benefício do auxílio-doença. Então, o empregado que recebe auxílio-acidente, ele pode continuar trabalhando normalmente. E um problema na gestão de afastados, de alguns casos que nós já vimos, de empresas até mesmo grandes, de grande porte, que não fizeram a gestão de afastados e deixaram o colaborador recebendo auxílio-acidente durante 4 anos até contratar um profissional para fazer um levantamento da documentação, e eles achavam que esse colaborador estava aposentado por invalidez, e não, era um auxílio-acidente. Quando eles descobriram isso e foram chamar o colaborador buscou a justiça e ele teve direito a receber os salários desse período todo, com incidência de FGTS, INSS retroativo do período, férias, 13º, porque como ele estava afastado, e a empresa achava que era uma aposentadoria por invalidez, não pagava o salário e as demais obrigações dele. Então, a gestão de afastados, como eu falei no começo, é um investimento muito baixo por mês ou pela consultoria que for prestada para evitar essas demandas judiciais, né? Esses altos custos para resolver essas questões. Pode passar, Gui, por favor. Eu vou explicar agora por que a aposentadoria por invalidez hoje não é um negócio tão vantajoso como era antes. E por que as empresas, depois da reforma da Previdência, têm que prestar muito mais atenção nessa parte da gestão de afastados. Quando o benefício é previdenciário, que ele não tem relação nenhuma com o trabalho, a gente usa muito os exemplos do futebol de fim de semana, uma crise de apendicite que leva a uma cirurgia, um afastamento, uma hérnia. Esse benefício previdenciário, ele é pago da seguinte forma: a média dos salários pagos de julho de 94 em diante. Se for o previdenciário, esse segurado vai receber 91% dessa média. Agora, se ele for aposentado por invalidez previdenciária, ele vai receber 60% dessa média e vai acrescer 2% para cada ano que passar, 15% para a mulher e 20% para o homem. Então, por exemplo, se ele tinha 15 anos de tempo de contribuição, não importa em quantas empresas ele trabalhou ou se era contribuinte individual, ele vai receber uma aposentadoria por invalidez previdenciária de 60% do que ele tinha na média de contribuições. Isso derruba muito a renda mensal e afeta de uma forma muito negativa os compromissos mensais, né? Porque o benefício ele já tem um valor menor do que aquela renda mensal. E com essa redução da reforma, fica pior ainda. Já o benefício acidentário é onde a empresa tem que prestar mais atenção. Na verdade, a atenção tem que ser total e geral, porque o segurado, o trabalhador, ele pode até pedir um benefício previdenciário, mas se ele provar para o INSS, mesmo que a empresa não emitiu o CAT, que essa doença, essa incapacidade tem relação com o trabalho dele, aí a empresa é obrigada a depositar mensalmente o FGTS dele e manter alguns benefícios de acordo com a convenção coletiva, além de ter a estabilidade dele de 1 ano a partir da alta. E o benefício acidentário, a média é de 100% de tudo que foi pago. Então, imagina esses colaboradores pós-reforma da Previdência, se eles não têm esse interesse muito maior de comprovar sempre para o INSS, para a Justiça, que o benefício dele tem relação com o trabalho. Além de que esse reconhecimento do benefício relacionado ao trabalho, da doença, a incapacidade relacionada ao trabalho, aumenta a tributação para a empresa. Que isso é uma parte que, sobre essa parte da tributação, é melhor vocês procurarem o seu João para explicar.
que são os seguros, são pagos de acidente de trabalho, o fator acidentário de prevenção, que é definido de acordo com estatística de benefícios daquela empresa. Mesmo que a empresa tenha todo um programa de proteção e saúde ao trabalho, se ocorrer um acidente, o INSS pode aumentar essa alíquota, que é aplicada, né, no SAT-FAP da empresa, além de entrar contra a empresa com uma ação de regresso, uma ação de cobrança do que o INSS gastou para manter aquele benefício previdenciário do colaborador. Então, essa gestão é importante cada vez mais para a redução desses custos. Pode passar, Gui, por favor. Esse limbo jurídico trabalhista previdenciário é um tema muito atual. Ele não tem previsão em lei. Isso daí foi algo criado pela doutrina, pela jurisprudência trabalhista. Por quê? É muito comum que o INSS ou negue o benefício para esse colaborador, ou encerre esse benefício para o colaborador, sem que a pessoa tenha condições de retomar as suas atividades, suas funções de trabalho. E aí ele tem uma alta do INSS e a medicina do trabalho fala para ele, olha, você não pode voltar para suas funções porque é arriscado para a sua saúde e para a dos seus colegas. Você pode passar mal, agravar o seu quadro e causar um acidente naquele ambiente de trabalho. Então, você não pode voltar. Mas esse colaborador, esse cidadão, ele vai ficar sem receber do INSS e sem receber da empresa, que é o chamado limbo, o espaço, né? Limbo jurídico trabalhista previdenciário. E a justiça entendeu, a justiça trabalhista entendeu, que quando a empresa impede esse retorno para a atividade, é ela que tem que arcar com os salários desse colaborador. Nós já atuamos aqui com um caso que era de uma enfermeira em relação a... Ela trabalhava no hospital e o hospital não deixava ela voltar. E uma enfermeira de hospital particular, ela tem uma renda, um salário considerável. Na época era mais ou menos uma média de R$4.000. E isso se estendeu por 2 anos. O hospital teve que pagar os salários dela desses 2 anos, o FGTS, 13º, férias, ela recebeu todas as verbas dela desse período, porque ficou comprovado que era o hospital que impedia que ela voltasse ao trabalho. Quais são as opções para evitar esse limbo, né? Essa condenação, esse risco judicial do limbo trabalhista previdenciário? Pode-se oferecer para um colaborador uma licença remunerada. Como seria essa licença? Chama-se esse colaborador, explica para ele, olha, você pode discutir no INSS, fazer um recurso da negativa do seu benefício, pode procurar a justiça. Eu vou te permitir, a gente vai fazer um acordo, eu vou te pagar os seus salários neste período do seu afastamento, que você não pode voltar para o trabalho. Nós vamos fazer um acordo, um contrato assinado, que quando você conseguir recuperar esses valores lá na frente, vai me devolver essa antecipação. Isso é legal? É, mas depende do acordo das partes. Não tem impedimento legal, mas os dois têm que concordar. No caso da licença não remunerada, seria o colaborador concordar em ficar sem receber esses salários, essa remuneração, no período que discute com o INSS através de recurso administrativo ou uma ação judicial, só que ele tem também que assinar um documento para a empresa de que essa é uma opção dele de não receber essa remuneração. E se ele conseguir receber os atrasados no futuro, a empresa não tem nenhuma participação. E a outra questão é a rescisão contratual. Essa é muito delicada. É sempre melhor evitar essa parte. Por quê? O colaborador ele pode entender que essa demissão dele é discriminatória pela questão do abalo da saúde dele. Algumas convenções coletivas também impedem essa rescisão de contrato de trabalho. Isso foi algo até que conversei com a doutora Priscila hoje, né? Se o benefício, o afastamento do trabalhador não for
com origem de doença ou acidente do trabalho, ele só vai ter estabilidade da convenção coletiva se a convenção coletiva prevê. Elas não costumam ter essa previsão para o benefício que não tem relação com o trabalho. As convenções coletivas, elas costumam proteger mais quem é vítima de uma doença ou um acidente do trabalho por conta do acidente típico ou da doença relacionada à atividade ou ambiente de trabalho. Mas eu também já vi convenções coletivas que davam uma estabilidade de 40 a 60 dias, a depender do tempo que esse trabalhador já está participando do quadro dessa empresa, né? É funcionário dessa empresa. Pode passar aqui, por favor. A soma dos atestados menores no período de 60 dias. Este também é um assunto muito recorrente e uma dúvida muito comum dos nossos clientes pessoa jurídica. Porque quando o colaborador ele fica desanimado, desmotivado para voltar ao trabalho, isso acontecia mais antes da reforma trabalhista, né? Que agora tem aquele acordo das partes, a rescisão por acordo, então reduziu um pouco. Mas nem todos têm essa informação do acordo. E parece que o colaborador quer dar uma forçada na demissão para não perder nenhuma verba na saída dele. E ele começa a apresentar atestados curtos, de 3 dias, 4 dias, 7 dias, 8 dias. Nenhum chega em 15 dias ou 16 dias para poder encaminhar para avaliação do INSS. Mas já a lei, ela fala que se a soma destes atestados no período de 60 dias alcançar 15, esse colaborador ele tem que buscar o INSS, a perícia médica do INSS. A nossa recomendação é que ele seja orientado, encaminhado para passar com o médico do trabalho, para conferir as condições de saúde dele e fazer o agendamento do benefício perante o INSS. Então, não precisa mais, não tem mais aquela ilusão, né? Existe a previsão legal de que somou 15 dias de afastamento no período de 60, então é possível encaminhar para o afastamento para perícia do INSS. Como que é feito na prática essa gestão de afastados? Primeira coisa, quem não tem um programa, a gente sabe que tem alguns programas no mercado que fazem isso, mas nem sempre é interessante para a empresa por conta do custo, né? Mas algumas têm esse programa, cria como se fosse uma agenda, uma planilha de datas de quem está afastado, qual o período de atestado, quando vence, quem passou por perícia do INSS. Então, sempre acompanhar. O meu colaborador ele está com um atestado de 40 dias e vai submeter a perícia do INSS. Coloca na planilha. Apresentado, atestado de 40 dias, que vence na data X, vai passar pela perícia tal data. A perícia administrativa do INSS, o resultado fica disponível no mesmo dia, às 9 da noite. Só que só o titular tem esse acesso ao resultado. Então, já deixa marcado para no outro dia solicitar para ele essa resposta do INSS. E manter esse controle de data sempre. E porque é importante que esse colaborador afastado, recebendo o benefício do INSS, tenha um contato frequente com a empresa. Antes de vencer os prazos de atestado de afastamento dele, ele precisa receber uma comunicação do empregador falando, olha, qual a sua situação? Você tem algum benefício do INSS ativo? Você está discutindo judicialmente? Você tem um novo atestado, um novo relatório médico? Tem alguma cirurgia agendada? Porque essas decisões e atestados têm que constar também nessa planilha de datas para acompanhamento. A gente orienta sempre a disponibilizar um e-mail e um telefone para esse colaborador, para que ele encaminhe essas informações. Por quê? Muita gente fica afastada. Agora, em agosto, a gente tem um novo pente fino do INSS. O pessoal já está recebendo as cartinhas para agendar a perícia, para revisar o benefício, né? Para ver se permanece as mesmas condições. E esse pente fino atual, ele mira o quê? O benefício que não tem data de fim,
para quem está afastado há mais de 6 meses. Só que o sistema também encontra benefícios de pessoas que estão recebendo há 8 anos, 7 anos. E aí, onde é que está esse colaborador que você não vê há 8 anos, 7 anos? Não se sabe mais onde ele está. Ele faleceu? Ele converteu o auxílio-doença dele numa aposentadoria por invalidez? Ele converteu o benefício dele de benefício previdenciário para acidentário? Você já tem uma dívida de FGTS para arcar com ele de salário pendente? Não se tem notícia, porque não tem esse contato. Eu vou disponibilizar para vocês amanhã no grupo, aí quem tiver interesse, ou posso mandar para o Guilherme distribui para o pessoal. A gente tem um roteiro aqui, uma cartinha modelo, que as empresas usam com os colaboradores, né, para indicar o e-mail e orientar como ele pediu o benefício, quando fazer contato com a empresa. E cada ausência dele tem que ser notificada. Vamos supor, ele deveria voltar ao trabalho no dia 26 de agosto. Só que ele não apareceu dia 26, ligou no dia 27, ele não atendeu. Dia 28, ele tem que ser notificado por documento. Porque senão, como vai se comprovar que ele está recusando o retorno ao trabalho? Não tem como. E se não tiver o contato atualizado, como que ele vai ser notificado? Também há esse impedimento. Então, a gestão organiza as datas, os contatos e também as contestações. Quando o benefício tem origem no trabalho, benefício acidentário, a empresa tem que contestar para demonstrar que ela agiu de forma legítima, legal. Ela tomou todas as medidas para proteger a saúde daquele trabalhador e aquele acidente, aquela doença, na verdade, foi inevitável. Pode passar aqui, por favor. Os cuidados com a convenção coletiva. A convenção coletiva é aquele acordo coletivo, aquele instrumento feito entre o sindicato dos trabalhadores e dos empregadores de determinada categoria para estabelecer quais são os direitos daquela categoria, né? O aumento salarial, o piso salarial, se tem, no caso de empresas que utilizam uniforme, quem arca com o uniforme, a limpeza do uniforme, a devolução, e também outros pontos que envolvem a parte previdenciária. A estabilidade provisória para benefício não acidentário, que é o que eu falei para vocês. Via de regra, as convenções coletivas não têm, mas algumas estabelecem alguns prazos depois da alta médica. Olha, ele não pode ser dispensado no prazo de 30 dias, 40 dias, 60 dias. Então, a convenção coletiva ela tem que ser muito companheira e consulta frequente da contabilidade e do departamento pessoal para acompanhar quais são esses direitos dos colaboradores, se são cumpridos ou não, porque elas costumam estabelecer, isso sempre tem, multa para aquelas cláusulas que não são cumpridas. E aí, se ele entrar com processo trabalhista, algumas convenções dessas colocam uma multa, uma incidência de multa por ato de descumprimento ou por cada ocasião que aquilo aconteceu. A estabilidade pré-aposentadoria, muita gente procura, a gente fala assim, mas falta 1 ano para me aposentar, 2 anos para me aposentar, qual que é a lei que não deixa a empresa me mandar embora? Isso é cláusula também de convenção coletiva, de acordo coletivo. Não tem relação com a lei trabalhista. Os advogados aqui que mexem com a área empresarial sabem disso muito mais do que eu, porque também tem mais tempo de experiência, né, nessa área de trabalho, né? Então, a estabilidade, ela costuma vir numa cláusula colocando que a estabilidade só existe até ele preencher o requisito mais próximo de aposentadoria. Não importa se ele pode se aposentar hoje e daqui 8 meses o cálculo vai ser melhor. A estabilidade é só até preencher aquele requisito seco de aposentadoria. Mas muitas também falam, olha, só tem estabilidade o colaborador que já está aqui na empresa há 5 anos, 10 anos, e colocam também uma tabelinha progressiva de acordo com o tempo de empresa e o tempo que falta. Eu já vi também, com o auxílio-doença, o benefício previdenciário e acidentário, eles têm um valor menor do que o salário mensal, o salário de contribuição,
algumas colocam uma cláusula de que a empresa tem que complementar aquele benefício do INSS até alcançar o salário nominal, né, o salário da carteira de trabalho dele. Então, isso também tem que prestar atenção. Mas é uma cláusula que, quando tem, ela costuma ser de no máximo 90 dias para essa cobertura. Também olhar se tem alguma questão sobre a administração dos benefícios. Quais são os direitos, os benefícios que ele pode receber? De vale alimentação, vale transporte, vale refeição, cesta básica, o convênio, a participação nos lucros, nesse período que ele está afastado, né, recebendo o benefício do INSS. Algumas empresas têm até algumas políticas que falam, não, a cesta básica vai receber, só vai receber o PLR se cumprir esses requisitos de X tempo de trabalho, não pode ter falta. Então, a convenção tem que ser bem investigada nesse ponto. O tipo de documentação médica aceita. Essa parte do atestado, ela é bem complicada, porque alguns sindicatos, algumas associações têm o pessoal da medicina deles próprio, né? Os médicos deles. E as empresas acham que, por ter esse corpo clínico à disposição dos associados, né, dos sindicalizados, só pode aceitar o atestado daquela instituição ou do SUS. Não tem isso. E as últimas convenções coletivas que eu olhei para clientes, né, para prestação de serviço, elas eram bem tranquilas em relação a essa documentação médica, não faziam diferenciação sobre a documentação médica, o atestado emitido pelo SUS, pelo médico particular, o médico do convênio, ou até mesmo o médico do sindicato. A Convenção Coletiva dos Metalúrgicos, ela coloca uma cláusula de barreira que impede a rescisão trabalhista, a rescisão desse contrato de trabalho com o metalúrgico quando ele sofreu um acidente de trabalho. Ou seja, o cara só vai sair quando ele quiser. Ele fica impedido, ele tem estabilidade. E muitas ainda prevê um pensionamento vitalício. Olha, enquanto você estiver vivo, a empresa tem que te pagar X valor por mês, todos os meses. Pode passar, Gui, por favor. O risco judicial é o do limbo jurídico trabalhista previdenciário, quando a empresa não acompanha essa negativa do INSS e impede que esse colaborador volte ao trabalho, então tem que pagar esses salários. E a gente já tem visto até algumas decisões no sentido de condenar a empresa em danos morais, por ter deixado o trabalhador sem o mínimo existencial nesse período que não tinha cobertura do INSS e não permitir que ele retomasse as funções dele para o trabalho para receber o salário dele. O outro risco é que este colaborador consiga converter o benefício dele, que não tinha relação com o trabalho inicialmente, para um benefício acidentário. Olha, na verdade, eu tinha um problema de inflamação no braço, esses ites, né? E comprovar que essa doença se agravou em decorrência do trabalho. Isso é difícil de acontecer? Mas não é impossível, tá? A gente vê bastante. Tanto que uma senhora nos consultou essa semana, ela trabalhou muitos anos na lanchonete do posto de gasolina. E ela começou a explicar, e não dava para entender direito o que ela falava. Ela falava que tinha ficado surda trabalhando na lanchonete, mas ela não tinha explicado como era a estrutura. Lá é um restaurante de posto de gasolina muito grande, de beira de estrada. Então, a movimentação é muito grande lá. E tem a questão dos caminhões que circulam lá, os equipamentos de cozinha não eram adequados, tinha muito ruído. Ela comprovou, ela tem condições de comprovar que a doença dela se agravou, essa perda auditiva dela se agravou no ambiente de trabalho. Os custos adicionais do benefício acidentário, que é a empresa ter que arcar com o FGTS, todas as obrigações desse colaborador enquanto ele está afastado, né? E também a estabilidade dele quando ele tem alta. Quando ele volta às funções, ele tem que ficar, ele tem a estabilidade no mínimo 1 ano, a não ser que a convenção coloque um período maior.
A emissão de CAT não é nem a questão do risco judicial. A gente sempre orienta a não recusar a emissão do CAT. Por quê? Com a emissão desse documento, a empresa pode investigar os motivos que geraram esse acidente acontecer e evitar que se repita com outro colaborador. Isso é essencial na redução de custos também. Se ficar comprovada a dispensa discriminatória, a Justiça do Trabalho tem pego pesado nessas condenações por conta da dispensa discriminatória. Quem sofre muito com esse tipo de dispensa é quem sofre alguma amputação ou desenvolve algum problema psicológico ou psiquiátrico. E aí, esse colaborador, quando ele busca essa cobertura, ele já tem muita documentação, muita comprovação para entrar com o processo, porque os profissionais do direito, os advogados também, têm se preparado mais. A reforma trabalhista, ela trouxe uma certa censura para os processos que eram chamados antes de vai que cola, né? Por conta da condenação nas custas, nos honorários do outro advogado, e também as custas do perito que vai fazer aquele exame no local de trabalho ou até mesmo no colaborador. A empresa pode exigir o atestado com CID? Não, não pode. Não tem como. Se o colaborador concordar em entregar aquele atestado com CID, tudo bem, mas a empresa não pode colocar como uma exigência, senão pode incorrer também na condenação e reparação de danos. Ah, mas eu não posso pedir um atestado com CID? Como é que eu sei se o atestado é verdadeiro ou não? A empresa pode fazer contato com quem emitiu aquele atestado e comprovar, enviar uma cópia de que aquele paciente é colaborador, né, e apresentou aquele atestado, e questionar, olha, houve esse atendimento? Houve. Pronto, acabou. Mais nada. Se não houve, aquele emissor informa. Não, não teve. Só pedir um documento, me dá um e-mail ou alguma carta falando que não reconhece a emissão desse documento. E aí a empresa pode tomar as medidas de advertência, suspensão, justa causa. Mas exigir o atestado com CID, isso não pode. Pode passar, Gui, por favor. Aí, eu já estou encerrando aqui, que é uma apresentação minha. Eu atuo como advogada desde o ano de 2010. Eu tenho a formação na parte de Seguridade Social, Direito Previdenciário, especialização em Gestão de Afastados. Fiz a certificação em Compliance, porque fazer essa parte do previdenciário empresarial é como se fosse o trabalho do Compliance mesmo, deixar tudo adequado. Aqui está o meu e-mail, embaixo está o Instagram, que a maioria de vocês já conhecem, e eu deixei uma frase, né, que tem pessoas que economizam a sua inteligência, como outras o fazem com o seu próprio dinheiro. Então, a gente tem que pensar e raciocinar e economizar o tempo para trazer um maior rendimento para o nosso maior patrimônio, né, que é o tempo, a economia de custos que a gente pode reinvestir na empresa, pode investir em tempo de qualidade com a família. Obrigada, gente. Eu acho que eu falei demais, né? Obrigado, Camila. Foi maravilhoso. Vamos Obrigada. lá. Vamos abrir para as dúvidas. Vamos lá. Ninguém com dúvida? Todo mundo... Ah, Regina. Pensei que todo mundo estava dentro do assunto. Vamos lá. Regina, começa... Não, eu tenho problema de previdenciário, sempre recorro aí à doutora Camila. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, quando tem um colaborador afastado, mas ele trabalhava num posto que é dentro de uma outra empresa, que é uma empresa prestadora de serviço, ela presta serviço dentro de uma outra empresa, num outro estado. E acaba o contrato e simplesmente o posto de trabalho fecha. Como é que fica a situação desse colaborador afastado? Você pode demitir quando ele retornar ou ele pode alegar que ele tem aí estabilidade, etc.? Se o benefício não for acidentário, ele pode ser dispensado, sim. Agora, se for acidentário, que ele já tem a estabilidade, o ideal é reabilitar, readaptar em outra função. Mas, por exemplo, Sim, pode falar. Em lugares diferentes, por exemplo, ele mora no Rio de Janeiro
o posto de trabalho no Rio de Janeiro fechou, e ele não tem como vir para morar em São Paulo. Aí ele tem, a empresa tem até motivos para fazer essa rescisão judicial comprovando, que é o caso que eu falei do colaborador com aposentadoria por invalidez, que tem que comprovar para a justiça que não tem como manter aquele contrato de trabalho, é inviável, é impossível. Não existe mais o posto de trabalho, não existe mais a função. E isso é comum de acontecer nesses cargos de menor salário, de mais alta rotatividade. Pessoal que trabalha com obra, né? Que vai todo mundo para lá, agora vai ter na época do pré-sal, né? A Praia Grande deu um boom nos imóveis até mesmo, porque todo mundo queria um imóvel lá para juntar as equipes lá, eles faziam até alojamentos para os colaboradores. Se provar que não tem como voltar, não tem motivo para estabilidade, ele pode ser dispensado. Uhum. É porque muitas vezes o próprio colaborador não tem como, né? E nesses casos que você falou, tem até escassez de mão de obra, né? Falta tudo, mão de obra, falta serviço. E é comum acontecer, por exemplo, ele está afastado por auxílio-doença, né? Mas comum. E ser convertido no meio de caminho em acidentário? Sim. Se ele comprovar a relação, né, o nexo causal da incapacidade com o ambiente de trabalho ou o tipo de atividade, o agravamento daquele quadro dele, sim. Ele consegue converter, sim. Hoje em dia não é tão comum, mas ainda acontece. Porque tem um problema que é a questão da coluna, né? Que depois do problema psiquiátrico, o maior índice é problema na coluna. Só que a coluna, ela vem da questão da doença degenerativa, que é até aqueles memes que aparecem na internet. A partir de tal ano, se você não tiver um problema na coluna, uma dor, tem alguma coisa de errado. Então, tem estatística já da medicina de que alguns problemas de coluna são degenerativos, são de acordo com a idade, não tem relação com o trabalho. Mesmo que a pessoa fizesse outro tipo de atividade, ela ia ter aquela questão. Uhum. Mas é que assim, eu acho estranho, né? Por exemplo, a gente teve um caso que o colaborador estava afastado, sei lá, mais de um ano, e depois ele foi afastado acho que uns 2 anos. No finalzinho é que converteu. Aí você fala, gente, mas em 2 anos não conseguiu ver, e era esse caso que você falou, era um caso de ombro, mas era degenerativo, e acabou, eu não sei como, conseguindo no INSS dizer que tinha relação com o trabalho, mas todo o período estava só com auxílio-doença, né? Não acidentário. Eu lembrei agora de outro ponto. É que isso aqui, eu tenho um material pronto disso daqui que eu passo para as empresas, né? E aí eu dei uma boa enxugada para passar para vocês, senão eu ia ficar umas 3 horas aqui. Aí eu lembrei outro ponto relevante. Muitas vezes, o colaborador é admitido já com a doença. Só que no exame admissional, o médico não vê. E aí, uma orientação, né? Não é proibido, só que ele também não é obrigado a entregar. O CNIS, o extrato previdenciário na hora da contratação. Porque pelo CNIS dá para saber se ele já pediu um benefício por incapacidade anterior. Porque às vezes ele trabalhou, era costureira, né, Cláudia? A mulher trabalhou como costureira numa confecção 16 anos. E aí a atual, ela estava 2 anos. Ela queria dizer que o problema dela no braço era da atual, não era da que ela tinha trabalhado 16 anos. Entendeu? Então tem que investigar esse histórico do colaborador para não pagar a indenização do anterior, né? Esse caso que eu tive, ele trabalhou menos de 6 meses. Acho que cortou. Estou falando que nesse caso ele trabalhou menos de 6 meses. É bem comum. O seu João deve ver bastante isso, né, seu João? Nossa senhora, nem fale. Tem bastante, tem coisas que nem dá para acreditar, ainda mais quando a justiça se mete no meio, mas faz parte. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Obrigada. Ô Camila, só para entender, você vê um caso aí que você estava falando, né? Um cliente nosso estava com um funcionário que foi demitido,
foi pago todos os direitos na época, ele entrou com ação, e uma ação até que grande, daria uns R$200 mil para o empregado. E o que acontece? Por um empregado ser alcoólatra, o juiz mandou readmitir esse funcionário. Retroativo, tá? O cliente readmitiu, né? Colocou um posto para ele trabalhar, é uma empresa de prestação de serviço, né? E o que acontece? Passou uma semana, ele não veio trabalhar. Depois de 10 dias, a advogada dele apareceu e trouxe um atestado que ele estava internado. Ou seja, enquanto o processo correu ali 1 ano e meio, quase 2 anos, né, ele não foi internado, só foi mandar trabalhar, ele tinha um atestado que ele estava internado. Então, assim, trabalho também é doença, gente. Pensa que não, vocês acham que não, é? E sobre o que você falou, né, a Dilma Malvadeza, uma das poucas coisas que ela fez, e isso é uma desburocratização muito grande, né? Ela criou uma lei que permite cancelar empresas com débitos federais, né? O Estado nunca criou caso, o Estado cancela-se normalmente, mesmo com débitos, né? E vai se cobrar os sócios. E o governo federal também fez isso agora, então pode-se cancelar uma empresa que tem débitos. Infelizmente, o sócio que tem ali o CPF responsável perante a Receita Federal vai ser cobrado, que vai toda a dívida para o CPF dele. E do outro lado, nós temos aí a prefeitura que não aceita isso. A prefeitura ainda continua exigindo que você vai lá dar baixa e não ter débito nenhum, né? Traduzindo, você cancela a empresa na Receita Federal, no Estado, e deixa a prefeitura aberta eternamente, acabou, né? Isso acontece bastante. Eu acho que a matéria de hoje foi muito boa, Camilo, porque assim, durante a pandemia, né, houve um aumento de casos de ações na justiça, né, do trabalho, voltou a ter esse aumento, né? Muitos devido à Covid, muitos devido ao desespero. A gente entende que muitas pessoas perderam o emprego. Em alguns números, chega a se falar aí de 40 milhões de pessoas passando fome. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho um pouco exagerado, né? Nós estamos falando aí de 20% da população brasileira. Acho que é um número muito grande, não é tudo isso, né? E o que acontece? A Previdência ela ainda continua sendo uma fonte de renda ainda para muitas famílias. Com tudo o que você viu nesses anos todos, e agora com a pandemia, né? O que você está achando dos idosos serem hoje, continuar sendo ainda o arrimo de família? Olha, cada dia é maior essa questão, né? Por aqui o escritório, né? O grande foco nosso é previdenciário, então a gente tem muito contato com esse pessoal mais velho. Só que o meu início foi na parte de defesa do consumidor, que é algo que eu ainda tenho ativo aqui no escritório. Eu acho que até compartilhei com vocês o material sobre a lei do superendividamento. E isso eu tenho visto de uma forma muito maior, mais recorrente agora, aqui no escritório. Dos últimos 1 ano antes da pandemia, a gente já atendia muitos idosos questionando o comprometimento da renda, por conta da quantidade de consignados, e além dos consignados, aqueles créditos que eles contraem para descontar no banco, não é descontado no benefício. E o desemprego dos filhos, dos netos, deixam eles desesperados, e aí eles vão se endividando mais, e a situação vai ficando cada vez mais difícil. E quanto mais a família tiver dificuldade de sobrevivência, de manutenção, é mais fácil que um desses filhos ou netos se marginalize. Então, a gente sempre comenta que cada benefício concedido, uma família protegida, porque a pessoa, se ela tiver uma situação mais equilibrada,
ela não vai se submeter ao risco de perder a vida ou passar o resto da vida na prisão. Só que, por outro lado, também, muitos idosos têm perdido o benefício previdenciário nesses pentes finos. Tem um pessoal que trabalhou num banco grande, um dos maiores aqui no país, e mais ou menos uns 30 funcionários tomaram um golpe nesse banco. Apareceu um procurador lá, o senhor João está rindo porque deve saber que caso que é, que banco que é esse. Isso foi tão pesado que uma agência inteira do INSS foi fechada e todo mundo exonerado lá. Para o pessoal que não conhece a história, foi assim, apareceu um procurador lá, não era advogado, e ele oferecia um jeito de aposentar todo mundo mais rápido. E era um pessoal que trabalhou em banco muitos anos, muito tempo. E os telefonistas tinham até 95 o direito à atividade especial insalubre. Então, para o homem, cada ano aumentava mais 4 meses, para a mulher, mais 2 meses. E aí, esse procurador, ele falsificou vários documentos desse banco e teve o apoio de servidores do INSS e conseguiu muito benefício. Então, quem era para aposentar com 3 mil, aposentou com mais de 5 na época. Só que quando isso foi descoberto, as aposentadorias foram cortadas, a agência do INSS fechada e os servidores exonerados. Eu cheguei a atender, eu vi casos desses, eu fui procurada por alguns para fazer a defesa. E aí, uma delas, eu fiquei muito comovida com a situação dela, porque ela não tinha noção do que tinha acontecido. E o marido dela estava desempregado, já tinha mais de 2 anos. O filho dela, ela tinha um filho especial e a filha estava grávida. E eles não tinham casa própria. Então, de uma hora para outra, uma vida que já era difícil, com 5 mil reais, se tornou 0. E eles não tinham mais para onde correr, porque a renda era só a renda da aposentadoria dela. Além da cobrança do INSS para reaver os valores que ela tinha recebido durante quase 3 anos, e mais o processo criminal na Polícia Federal. É complicado, porque aí ela tinha se tornado o arrimo da família, mas ela perdeu tudo. E muitos agora no pente fino, pela doença, pela incapacidade, vão perder também. Então a situação vai ficar mais delicada. Na realidade, né, Camila, a gente sabe o que acontece. Infelizmente, aquelas pessoas que têm a dependência mesmo ali, uma doença, tudo mais, né? Ela acaba pagando por ter que passar por esses pente finos pelos golpes, né? Vira e mexe, aí tem denúncia de pessoas que são cadeirantes ou andam de muleta e quando sai da frente do INSS as pessoas estão perfeitas, né? Isso daí já pegaram vários casos e isso acontece toda hora. Infelizmente, é uma índole do brasileiro, tá? Quando eu falo índole do brasileiro, infelizmente a gente tem que generalizar um pouco, mas é o que acontece mesmo, né? A Camila falou uma coisa importante para quem nunca mexeu com aposentadoria. Eu já mexi, eu tive um escritório durante 7 anos que mexia só com aposentadoria. Muitas vezes eu fazia a contagem, analisava os documentos, né? E era trabalhoso, gente, você ligar para empresas desorganizadas, muitas perderam arquivo, enchente, incêndio, nossa, era um terror. Você conseguia juntar a documentação, aí você fazia a contagem, você fala assim, você não tem direito à aposentadoria agora, você vai ter que esperar aí mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? O cara virava para você e falava assim, não, mas o fulano de tal me aposenta com esses documentos. E pior que ele levava e se aposentava, tá? Não é mentira, não. Então, a Camila tocou em um assunto que é muito importante. Tem muitos procuradores, entre aspas, né, que dão golpes mesmo e muito dado, porque tem ali a conveniência do funcionário da Previdência, né? Isso é a realidade. Mas é preocupante mesmo a situação hoje desses negócios. Com a tecnologia, isso vai mudar, graças a Deus, né? Está acabando só os golpes ali da perícia médica que ainda continua, né, Camila? Isso não tem como acabar com a tecnologia. É muito triste, isso é infeliz, e essa situação, né, do golpe da perícia médica. Eu nunca
atuei num caso desse, nunca vi uma documentação dessa, mas eu já ouvi dizer que eles cobram 2 benefícios do segurado para a pessoa receber durante um ano. Só que imagina se você mantém essa irregularidade durante 3 anos, 4. Quando o INSS cobra, ele cobra tudo. A gente tem atendido muita gente que recebe o benefício assistencial, o LOAS, que foi cortado agora, recente, porque o INSS conseguiu cruzar a informação. Tem um caso que é muito interessante. Foi um erro do INSS, assim, grosseiro. Em 2003, uma senhora, mãe de uma diretora de uma seguradora daqui de São Paulo, conseguiu começar a receber o LOAS, o BPC. E na documentação do benefício, eu olhei o processo administrativo. Tinha informação que a filha trabalhava nessa seguradora e na época tinha um salário que já era 10 salários mínimos, né? Há muito tempo atrás. O INSS só descobriu isso ano passado. Mas toda a documentação estava à disposição dele. E a senhora e a moça achavam que ela era aposentada. E, na verdade, era benefício assistencial. E era alguém que não tinha necessidade, né? Não tinha esse direito a receber o benefício. Então, o Pente Fino, ele vem para ajudar, mas ele prejudica muita gente honesta, pessoas de boa fé. Então, quem conhece alguém que recebe o benefício, orienta, fala, olha, cada consulta médica pede nem que seja uma declaração de comparecimento para mostrar que a saúde não está estável, porque ninguém procura médico feliz. Também ninguém procura advogado feliz. Doutora Regina, doutora Cleide, doutor Carlos Roberto sabe muito bem disso. Ninguém procura gente feliz, da mesma forma que não procura um médico. Só vai porque precisa, porque está doendo, né? Verdade. Não, mas Só na hora que vem. Não, isso infelizmente, é a realidade mesmo, porque ninguém procura um advogado por bobeira, né? Essa é a realidade, então faz parte. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Ninguém? Marcos Nery quer se aposentar. Marcos Nery é muito novo para se aposentar, tem para mais uns 10 anos ainda. Vamos lá. Então, Camila, obrigado, gratidão, tá? Mais uma apresentação maravilhosa.